E eles responderam: morreu. E então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Amém? Até aí. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor revele aos nossos corações aquilo que o Senhor quer. Pai, usa-me como instrumento teu, coloque na minha boca as tuas palavras, e que o Senhor cresça nessa noite, que o teu evangelho cresça, Pai, e que nós possamos diminuir, que nós possamos encontrar em ti arrependimento, Pai, mudança, conversão, cura, libertação, restauração. Coloque em nós um espírito inabalável, um espírito reto, Senhor, e através da tua palavra o Senhor possa nos encher e nos tornar mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus nós agradecemos, Pai, e te pedimos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de conversar com você hoje sobre 3 frases. Vou dizer 3 palavras para ficar mais didático. Amém? Vamos repetir junto? Eu errei. Me perdoa. Eu te amo. Agora vira para o irmão que está do seu lado, e essa última você responde assim com bastante amor: eu te amo. Até o final você vai aprender a amar ele, pode ficar tranquilo. Eu errei, me perdoa e eu te amo. Nesse texto eu quero ver nas atitudes de Davi, na vida de Davi, porque ele era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha essas atitudes. A vida de Davi era regida por essas 3 frases: eu errei, me perdoa e eu te amo. E são 3 frases difíceis de falar. Não é fácil de falar isso. Amém? Mas eu quero começar a ver com você um rei que veio antes de Davi. A palavra de Deus diz que a nação de Israel, ela era governada por juízes. E o último juiz, um homem chamado Samuel, era um profeta de Deus. A palavra de Deus diz que ele se vê pego pelo povo que pediu a ele: nós não queremos mais ser governados por juízes, mas agora nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei. E a palavra diz que ele ficou relutante, e Deus falou: não é bom, eu quero que vocês continuem no mesmo sistema de governo. Mas o povo teimou, o povo quis, o povo pediu. E Samuel falou: então vocês elejam um rei. E então eles elegeram um homem chamado Saul. E diz que Saul era um homem lindo. Diz que era um homem que se destacava dos outros. A beleza de Saul chamava atenção. Saul era um homem de guerra. Era um homem de porte físico que chamava atenção. Diz que ele era mais alto que os outros. Ele se destacava. E o povo, vendo a beleza, a aparência de Saul, o povo então elege Saul como rei, por causa da sua bela aparência. Talvez se fosse nos dias de hoje, Saul seria parecido assim comigo, com o pastor Carlos, sabe? Um homem garboso. Porque homem não fala quando é bonito, sabe? Homem fala: o rapaz tem presença. Não é? O cara aí é garboso. O cara aí é presença. Não é verdade? E Saul era um homem presença. Saul era um homem que ele tinha uma bela aparência. E o povo elegeu ele por sua bela aparência. Mas diz que ele reinou 2 anos, e no 2º ano ele já foi desaprovado por Deus. Diz que o povo de Israel, eles tinham o costume de toda vez que eles saíam à guerra, eles faziam um sacrifício, faziam uma oferta de sacrifício a Deus. E Samuel vira para Saul e fala: você vai até a guerra, você vai antes, que eu vou chegar, e quando chegar eu quero chegar ofertando, eu quero chegar sacrificando. Só que Samuel se demorou um pouco. E Saul, o povo começou a pressionar ele, o povo começou a perguntar: e aí? A gente não vai fazer, ele não vai logo? E ele, movido pela aparência, porque ele era a autoridade maior, ele ficou ansioso. E com medo do povo pensar que ele não tinha autoridade, que ele não era um verdadeiro rei, que ele não tinha autoridade sobre aquela situação, ele se antecipa. E ele faz algo que não era responsabilidade dele, não era função dele. E a palavra de Deus diz que quando Samuel chega, ele tenta dar uma desculpa. Ele fala: foi culpa sua. O povo me pressionou.
E aí eu me adiantei aqui. E Samuel diz: hoje você foi reprovado, você foi rejeitado por Deus. A palavra nos mostra que Saul não foi um rei só eleito pela aparência, mas ele vivia por aparência. Ele estava mais preocupado em fazer uma oferta a Deus, em fazer um sacrifício a Deus, pensando no que o povo ia dizer, do que no que o próprio Deus ia gostar, do que o próprio Deus ia dizer. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantas vezes nós mesmos, a começar em mim, nós fazemos algo que da nossa boca diz: eu estou fazendo para Deus. Mas na verdade você está pensando no que o povo vai falar de você. O que a minha família vai pensar? Os caras lá do serviço vão pensar o que de mim? O que os meus amigos vão dizer? Saul vivia por aparência, meu irmão. Será que nós hoje, nós somos pessoas que vivemos também por aparência? A diferença de Saul e de Davi era que Saul vivia por aparência. E Davi não estava nem aí para as aparências. Davi não estava nem aí porque as pessoas iam dizer para ele. A primeira lição que eu tiro desse texto é que muitas vezes, nós, dando desculpa que estamos fazendo algo para Deus, estamos vivendo por aparência, pensando no que o povo vai pensar de nós. Saul fracassou, tentando ser bem visto pelo povo. Davi triunfou, tentando ser bem visto por Deus. Por quem você quer ser bem visto? Quem você quer agradar? Qual é a opinião que é importante para você? A de Deus ou a das pessoas? É o que Deus pensa sobre você ou o que as pessoas pensam sobre você? Você já viu aquele casal que quebra o pau vindo para a igreja? Quem nunca? Que o pau fecha dentro do carro. Mas quando chega aqui na frente da igreja, os dois botam um sorrisão estampado no rosto. A paz do Senhor, amado irmão. Vem cá, abraça a esposa aqui, né? Apertada aí, ó. Aqui, ó, fica quieto. Não é assim? É a aparência. Eu tenho que mostrar uma família feliz. Eu tenho que mostrar um casamento feliz. Não é assim? Está amarrado, pastor? Uma certa vez uma criança chega para o pastor e fala assim: pastor, a gente não pode dormir aqui na igreja? Deixa eu morar aqui, pastor. Deixa eu, meu pai e minha mãe morar aqui na igreja. Eu, pastor, mas você gosta tanto assim da igreja, meu filho? Não, é que aqui na igreja meu pai e minha mãe é tão bonzinho. Aqui na igreja meu pai deixa eu fazer tudo. Aqui na igreja, pastor, eu não tenho noção, meu pai é o cara. Como que esse pai devia ser em casa? Será que nós vivemos mostrando algo que realmente nós não somos? O homem e a mulher, segundo o coração de Deus, ele mostra quem ele é de verdade. O que vai mudar a tua vida hoje, meu irmão, é quem você é de verdade. Quem você é? Quantas vezes o seu discipulador chegou para você: e aí, como que foi a semana? Não é assim que todo discipulado começa? E aí, filhão, como é que foi a semana? E aí a aparência bate na porta e você fala: tudo top, pastor. Tá tudo bem. Ó, sem novidade. Tá tudo ótimo, tá? Tá? Ou é aparência? Será que é aparência? Ou será que está tudo bem mesmo? As pessoas começam a ficar periféricas. O culto mal acaba, ela já... Porque o pastor sabe que não está tudo bem. O seu discipulador, o seu líder sabe que não está tudo bem. Mas você não pode mostrar o que tem dentro de você. Não viva por aparência, meu irmão. Cuidado com as aparências. Os frutos que vão evidenciar quem você crê, a tua fé, eles não são de aparência, mas eles mudam o meio ambiente que você está.
eles mudam a sociedade que você vive. Quem nunca chegou num pé de manga, sabe aquela manga Adem? Bonitona? Aquela que você come com faca assim? E você pega aquela manga, coisa mais linda, quando você abre ela, tá podre dentro. Não dá raiva. E o abacate? Vou fazer uma vitamina de abacate. Tá bonitão por fora. Assim, a hora que você abre, o bicho tá aquele negócio preto dentro. Aquela maçã argentina na geladeira, nem jantei hoje. Aí a hora que você dá a mordida na maçã, ela tá podre dentro. Os frutos de aparência são assim, são lindos por fora. Mas dentro eles revelam algo podre, algo que está estragado, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser consertado. Saul era o homem mais lindo daquela nação. Mas dentro dele tinha algo podre, algo que precisava ser mudado. Por que o IBGE nos diz que nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil? É quase a metade da população brasileira, irmãos. 40 milhões de evangélicos. Nunca teve tanto crente no Brasil como tem na nossa geração. Se você for hoje em qualquer lugar de Venezuela, qualquer praça, supermercado, e der um grito lá no meio, paz, Senhor, irmão, sem destino assim, alguém te responde na hora, paz, glória a Deus, porque está cheio de crente a cidade. Por que tem tanto crente e a corrupção só aumenta? A doença só aumenta, a bandidagem só aumenta, o adultério só aumenta, o divórcio só aumenta. Será que estamos dando frutos verdadeiros ou os nossos frutos são de aparência, que não mudam a nossa realidade, que não mudam a nossa cidade, que não mudam o local do teu trabalho, a tua faculdade, a tua casa, a tua família? A palavra de Deus em Gênesis capítulo 18 diz que Deus revelou a Abrão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado daquele povo, por causa da iniquidade deles. E então Abrão vira para Deus e ele começa a negociar com Deus ali. Ele fala, Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus fala, se tiver 50 eu não destruo. Mas Abrão sabia que não tinha. E ele vai negociando até chegar em 10. Deus, se tiver 10 justos lá, o Senhor vai destruir aquela cidade? E Deus fala, se tiver 10, eu não vou destruir. Porque o que Deus está falando para Abrão, olha Abrão, se lá realmente tiver 10 justos, que não vivem por aparência, mas são justos de verdade, foram justificados por mim, eles podem mudar o destino daquela cidade. Através da justiça deles, o pecado daquela cidade pode ser mudado. Através da justiça de 10 homens, o destino daquela nação pode ser mudado. Agora eu te pergunto, se Deus virasse para nós hoje e falasse, por causa do pecado de Venceslau, eu vou destruir essa cidade, quantos justos que vivem de verdade teriam aqui para mudar o destino dessa cidade? Quantos justos teriam aqui para Deus falar, eu confio que esse povo vai mudar o rumo dessa história? Você só vai mudar histórias, você só vai mudar o meio em que você vive a hora que você parar de viver por aparência, começar a viver um evangelho genuíno, de arrependimento, de quebrantamento. A maior mentira que Satanás conta para o religioso é que ele acha que ele vai para o céu indo para o inferno. Eu estou na igreja, eu sou cultuante, eu faço parte do hall de membros, eu até dizimo, eu vou de vez em quando no culto, eu participo lá de uma célula. Caio Fábio falava que Satanás permite pequenas doses de cristianismos na nossa vida para nós nos contentarmos com aquilo e sermos enganados. E aí os anos passam, a vida passa e a gente acha que está tudo legal. As aparências estão enganando todo mundo, mas não estão enganando Deus. Está na hora, irmãos, da gente assumir quem a gente é. Pastor, mas se eu assumir quem eu sou de verdade, o que vão pensar de mim? Pastor, se todo mundo descobrir o que eu faço no meu quarto de madrugada, o que vão pensar de mim?
Pastor, se as pessoas descobrirem como realmente é o meu casamento dentro de casa, o que vão pensar de mim? Eu não sei, meu irmão. O que me interessa é o que Deus vai pensar de você. Porque quem morreu naquela cruz não foi fulano ou ciclano, foi Jesus. E o que me interessa é a opinião dele, não dos outros. Quem morreu por mim foi ele, é o que ele pensa de mim que me interessa. O que Deus vai pensar de mim? Essa é a pergunta. O que vai mudar a sua vida? Saul fracassou, tentando viver de aparências. Diz que ele foi cercado pelos filisteus, e para não ser morto pelos filisteus, porque o que iriam pensar dele, o grande guerreiro Saul foi morto pelos filisteus. O cara morreu de aparência, viveu de aparência e morreu de aparência. A palavra de Deus diz que ele pega, põe a espada no peito, se lança contra a espada e se mata. É isso que acontece com quem vive de aparência. Você se mata tentando manter as aparências. Para de tentar manter as aparências, meu irmão. Deus, Ele quer saber quem você é de verdade. Ele amou você de tal maneira, antes de você ser justificado, antes de você ser limpo pelo sangue de Jesus, ainda quando você estava nos seus delitos e pecados, Ele te viu, não a tua aparência, mas quem você é de verdade, e Ele te amou. Você tem medo de ser amado, ou de não ser amado pelas pessoas, mas Deus está falando: ei, eu te conheço e te amo. Eu te amo. Mesmo com tudo isso aí que você está tentando esconder de todo mundo. Você está querendo enganar quem? A palavra de Deus diz que Davi assume o reinado. E então, Davi foi um grande rei. Foi um dos maiores reis. Foi um homem segundo o coração de Deus. E nós chegamos então nesse texto. Diz que Davi, quando todos os reis tinham ido para a guerra, ele acorda no seu palácio, já meio tarde, sabe? E ele está andando pela sacada. E aí, quando ele olha, ele vê uma linda mulher tomando banho no meio da tarde. Mulher nua, tomando banho. E a palavra de Deus diz que ele dá uma olhada naquela mulher. E aí, pastor, tem uma discussão teológica de uma relevância muito grande que eu tenho às vezes com a minha esposa. A primeira olhada, homens, é pecado ou não? Eu vou perguntar para as mulheres agora. A primeira olhada é pecado ou não? Olha lá. Você está vendo como é que tem uma discussão teológica aí? Mas Davi não olhou uma vez. Ele olhou uma vez, ele olhou duas vezes, ele olhou três vezes. Ele fixou o olhar e ele desejou aquela mulher no seu coração. E aquela mulher era a mulher de Urias. Era uma mulher casada. E a palavra de Deus diz que Davi manda chamar Betseba, o nome daquela mulher, e ela vem. E ele joga aquele migué do rei nela. E ela se deita com ele. E ela engravida. E então o tempo passa, Davi está tranquilo, ele até esquece do que ele fez. E chega um WhatsApp para ele falando: tô grávida. Com a foto do teste de farmácia, assim, 2 risquinhos. E aí Davi se desespera, que ele lembra: opa, a casa caiu. E ele fala: tem que dar um jeito nessa situação. Cadê Urias? Cadê o marido da mulher? Tá lá na guerra, onde o rei deveria estar e não estava, né? Manda chamar Urias. Faz de conta que eu estou chamando ele para saber sobre a guerra. E aí Urias vem. E ele fala: Urias, eu vim aqui para saber como é que está lá a frente de batalha. Tá tudo bem, rei, estamos dispostos, estamos prontos para atacar. Então, já que você atendeu o meu chamado, você foi um bom soldado, vai dormir com a tua mulher agora. Passa uma noite com ela. Vai lá. E a palavra de Deus diz que no outro dia Davi acorda e foi ver se tinha dado certo o plano dele. E Urias dormiu na porta do palácio, junto com os soldados. E aí Davi fala: Urias, você não entende, eu precisava que você dormisse com sua mulher hoje, Urias.
Por que você dormiu na porta do palácio? Meu rei, se os meus soldados estão aqui, como eu não vou ficar junto deles? E aí Davi faz um banquete, embebeda Urias e fala, e Urias fica bêbado e ele fala, agora você vai dormir com a sua mulher. Vai lá, comparece. E no outro dia, onde que estava Urias? Na porta do palácio, junto com os soldados. O rei Davi falou, não vai ter jeito, esse cara é muito devagar. Falou com o general e falou, pega Urias, põe na frente de batalha, onde a guerra é mais intensa. Já que eu não consigo convencer esse cara, não vai matar ele. E não deu outra. Diz que quando a guerra se acirrou, Urias morreu. E Betseba então fica de luto, fica depressiva, né? O marido morreu. E o rei vai lá, tadinha. Mulher ficou viúva, grávida. Coitada. Quem vai cuidar dela agora? Eu vou assumir essa bucha. Ainda saiu como bonzinho da história. Imagina. Foi lá e levou Betseba para o seu harém. Mas a palavra diz que Deus levanta um profeta. E o profeta Natan chega diante do rei e fala assim, Davi, vem cá. Tinha 2 homens, um muito rico, que tinha muito gado, muitas ovelhas. E um pobre, que só tinha uma ovelhinha, uma carneirinha, que ele criava na mamadeira ali como filha dele. Esse homem rico uma vez precisou fazer um banquete. O que ele fez? Em vez de ele pegar de todas as ovelhas que ele tinha, ele foi lá e pegou aquela única ovelhinha do homem pobre e matou para fazer uma janta. Davi se irou e falou, quem é esse homem? Eu mesmo vou matar ele, ele merece a morte e ele vai ter que devolver 4 vezes mais o que ele pegou do outro. E aí Natan falou, esse homem é você, meu irmão. Porque Davi nessa época, meu irmão, já tinha herdado o harém de Saul. Ele tinha no mínimo aqui 8 esposas. Mas ele foi lá pegar a mulher do cara. E o que a palavra diz que aconteceu? Davi não era o rei? Davi não era um homem que tinha toda a autoridade? Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia até matar o profeta ali na hora. Quem é você para vir me contar essa história? Mas a palavra diz que o que ele faz? Ele se arrepende. Ele rasga as suas vestes. Ele fala, eu errei. Eu errei. Muitos pregadores eu já vi pegando esse texto e usando para crucificar Davi. Para apontar os erros de Davi e falar que ele sofreu várias consequências por causa dessa atitude. Mas pensa comigo, irmão. Será que Deus elege Davi, o homem segundo o seu coração, julgando ele só por essa atitude? Não. Deus, quando Davi ainda era um adolescente, lá no meio das ovelhinhas, Deus já havia eleito ele e mandou o profeta Samuel ir lá ungir ele rei. Será que lá Deus, na sua onisciência, já não sabia que Davi lá na frente ia cometer esse pecado? Que Davi era propício de erro, que Davi poderia pecar, que Davi ia pisar na bola, que Davi não era perfeito. E mesmo assim Deus pega esse homem que tem erros, que é imperfeito, que pisa na bola e diz: você é o homem segundo o meu coração. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meu irmão, que Deus olha para você nessa noite e Ele não te julga pelos erros que você cometeu, pelas suas pisadas na bola, pelo que você tem feito, pelos teus pecados. Mas Ele está dizendo hoje para você: eu te escolhi, eu te ungi, você é meu filho. E se você errou, eu estou aqui para te perdoar, para te justificar. O que eu quero saber é como vai ser a sua vida de agora para frente. Porque o que muda a tua vida não são os erros que você cometeu, mas é como você age depois dos erros que você cometeu. O que muda a sua vida é suas atitudes depois do erro. Porque quem vive de aparência, a primeira atitude é encobrir o erro. Mas quem é segundo o coração de Deus, a primeira atitude é bater no peito e falar: eu errei, eu pequei. Em João capítulo 8,
Nós vemos a história de uma mulher adúltera. E os religiosos trazem ela para ser apedrejada. Pegaram ela no ato, no flagrante, não tinha nem suspeitas. E o que acontece? Jesus fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a mulher levanta e ele fala: onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Jesus está falando para aquela mulher: ninguém aqui tem moral para te acusar de alguma coisa, mas eu tenho, porque eu sou perfeito. Eu não tenho pecado, mas eu não te acuso. Eu não escolho te acusar. Eu te amo. O que você vai fazer com esse amor agora? Vai e não faz mais. O que Jesus está falando para aquela mulher é: não importa os seus erros que você cometeu até agora, o importa é os erros que você não vai cometer de agora para frente. Vocês estão entendendo, igreja? Talvez você tenha vivido uma vida culpada, uma vida de acusações, onde você tem vergonha de fazer tudo, onde você tem vergonha de assumir um ministério, onde você tem vergonha de ser um líder ativo dentro da tua igreja, porque você está pensando que as pessoas vão apontar o dedo, as pessoas vão te olhar e vai falar: fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano era assim lá no mundo. Mas o que Jesus está falando para você hoje: vá e não peques mais. Não me interessa o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer de agora para frente. Pastor, eu não batizei ainda porque eu não estou pronto. Ué, se você se arrependeu dos seus pecados, se você abandonou os teus pecados, você está com medo de quê? Do que os outros vão pensar? Do que os outros vão falar? Se o próprio Jesus diz para você hoje: eu também não te acuso. Vá, não faz mais. Eu te amo. Eu quero uma vida nova para você. Para de viver de aparência. Vocês estão me entendendo, igreja? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil ter a vida mudada? Eu olho alguns personagens da Bíblia. Eu vejo Sara, que duvidou da promessa de Deus para a vida dela. Mas a Bíblia diz que quando ela se arrepende da dúvida e crê, de uma mulher estéril ela é feita mãe de nações. Mãe de nações. Eu vejo Jacó, o trapaceiro, o mentiroso, que enganou o irmão no momento de fraqueza. Mas quando ele se arrepende, Jesus fala: ei Jacó, você não é mais o trapaceiro, mas você é Israel, você é o príncipe de Deus, e eu vou te levantar como líder dessa nação. Lembra do Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus mais precisou dele, ele negou Jesus. Ele fingiu que não era com ele. Ele falou: esse cara aí, eu não conheço ele não sou amigo dele não. Mas quando Jesus ressuscita, lembra ele do chamado, ele se arrepende. Ele deixa de ser um mero pecador, pescador, e ele passa a ser líder da igreja primitiva. E na primeira pregação de Pedro, só na primeira ele converte 3.000 pessoas. Quando você parar de viver de aparências, Deus vai liberar milagres e vai usar a tua vida para mudar o meio que você vive. Quando você se arrepender e dizer para Deus: esse é o que eu sou, esse é o Jimmy de verdade, esse é o Santiago de verdade, essa é a Isabela de verdade, Deus vai liberar para você tudo aquilo que Ele tem. Amém? Você crê nisso? O Senhor hoje Ele quer que você, de todo o teu coração, olhe para Ele e fale: eu não estou nem aí com o que as pessoas vão dizer, eu quero me rasgar na tua presença, Senhor. E sabe, irmãos, a vontade de Deus não é que nós venhamos errar. Quer dizer que Deus não liga para os nossos erros, pastor? O que eu estou falando, que Deus não fica feliz que você erra. Mas Deus é tão perfeito, tão amoroso,
que Ele pega os seus erros e transforma em glória. Ele pega os teus defeitos e transforma em glória. Como assim, pastor? Ele pega os teus erros e transforma em experiência, em autoridade na tua vida. Você quer pegar um ex-alcoólatra, um ex-drogado, que foi liberto, que se converteu, que foi curado. Você quer uma pessoa que tem mais autoridade para pregar para drogado e para alcoólatra do que um cara desse? Porque ele tem autoridade para virar e falar: eu era assim, Deus mudou minha vida e você pode ser mudado também. Deus transforma o erro mais pesado em coroa de glória, em ferramenta para abençoar a obra dele. Aquilo que você fez, que você se envergonha, Deus quer pegar e transformar em testemunho vivo na tua vida, para que você abençoe outras pessoas. Para que através do teu caminhar, dos teus testemunhos, outras pessoas conheçam o Cristo que te mudou e que te restaurou. Você está me entendendo? Não viva por aparência. Deus quer transformar a sua vergonha em honra, em glória. Por que era tão difícil para um religioso entender o Evangelho? Por que, pastor? Jesus vira para Nicodemos, irmão, Nicodemos era crente demais. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, eram os 70 homens mais santos de Jerusalém. Nicodemos sabia toda a lei, ele era doutor da lei. E quando Jesus vai falar com ele, ele não entende o Evangelho. Ele tem dificuldade. Jesus vira para ele e fala: rapaz, você é mestre em Israel, não está entendendo essas coisas? Agora, por que quando uma prostituta ouviu o Evangelho, quando um bandido ouviu o Evangelho, quando um cobrador de imposto corrupto ouviu o Evangelho, fazia sentido para ele? Tão fácil. Sabe por quê, irmão? Você imagina uma pessoa que tem uma vida cheia de erros, e Jesus vira para ela e fala: se você crê em mim, eu vou apagar o teu passado, eu vou te dar a chance de em mim você viver uma vida renovada. Ah, meu irmão. Agora, quando você chega para um religioso, para um crente que vive de aparência e fala assim: se você crê em mim, eu vou apagar os teus pecados. Ele vai virar para você e vai te interromper: pecado? Que pecado? Eu sou crente. Eu não tenho pecado, eu não tenho erro. Não, pecado? Minha vida é reta diante de Deus. Eu não preciso ser justificado, eu não preciso ser perdoado, eu sou bom demais. Por que o Evangelho faz sentido para o pecador e não faz para o religioso? O Evangelho só vai fazer sentido na tua vida a hora que você pegar os teus erros, os teus pecados, colocar diante de Deus e falar: Deus, está aqui, ó. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua salvação. Eu preciso do teu perdão. Porque eu errei. Porque eu sou pecador. Eu errei, eu continuo errando. Eu tenho pisado na bola, Senhor. E eu preciso ser mudado. Eu não quero mais viver desse jeito. Mas aquele que vive de aparência, ele olha para Cristo e fala: eu não preciso de Cristo, porque minha vida é perfeita. Como que você tem vivido, meu irmão? Diante disso, eu vejo na vida de Davi 3 atitudes que vai nos ensinar a não viver por aparência. Amém? Vamos falar a primeira? 1, 2, 3. Eu errei. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Ele reconhece o erro. Ele fala: eu pequei, eu errei, fiz mesmo. Ele reconhece o erro dele. Por que é tão difícil a gente reconhecer nosso erro? Por que é tão difícil a gente virar para o nosso irmão, para o nosso pastor, virar para Deus e falar: estou errado, estou torto, estou pisando na bola? É difícil, né, pastor? Parece que é algo da nossa natureza. A Bíblia nos mostra vários homens. Adão era homem de Deus? Lógico que era. Lá em Hebreus ele está no hall da fama dos homens de Deus, não é? Meu irmão, Adão entendia de botânica.
de fauna, de flora. Era um homem que deu nome para todas as coisas. Antes de cair, ele era um homem perfeito. Foi o primeiro agrônomo da terra. Deus virou e falou: cultiva o jardim. E ele tomava conta, gerenciava aquilo tudo. Era um homem inteligentíssimo. Às vezes eu e você, a gente tem dificuldade de orar meia hora ali com Jesus, dá uma agonia na gente. Adão disse que todo dia passava horas e horas na presença de Deus. Era um homem de Deus ou não era? Mas quando errou, não conseguiu assumir o seu erro. Quando errou, não conseguiu falar: errei. E aí ele bota a culpa na mulher e em Deus. Ó, a culpa é da mulher. Eu digo mais: quem me deu essa mulher torta foi o Senhor. Não é assim? A pessoa, ela bota desculpa em todo mundo. Não, pastor, eu pequei, sabe? Porque essa situação chegou na minha porta. O Satanás trouxe o pecado aqui e pôs no meu colo. Sabe, pastor? Não foi culpa minha não, eu até resisti. Eu até tentei não fazer, mas eu não consegui, a carne é fraca, sabe, pastor? Não é assim? Adão não consegue assumir o seu erro. Lembra de Moisés? O libertador, o amigo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus falava com Moisés face a face. Que moral. Mas quando ele erra, ele não consegue assumir o seu erro. E ele atazana tanto Deus que Deus tem que virar para ele e falar: eu não vou conversar mais com você sobre esse assunto. E está decretado: a partir de hoje você não entra mais na terra prometida. Porque ele não conseguia assumir o erro. Ele não conseguia chegar diante de Deus e falar: eu pequei, eu errei. Sansão, o juiz. A palavra de Deus diz que os 20 anos de governo de Sansão, Israel viveu paz e prosperidade. Ele ganhava todas as guerras. Meu irmão, eu e você, às vezes a gente sente a presença de Deus aqui, dá um arrepio na gente. A gente já fica doido, empoderado, falando: eu sou invencível. Já quer pegar o capeta pelo pescoço lá na porta, falar: eu vou vencer todas as coisas essa semana. Não é isso? Sansão, a palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus se apoderava dele, ele sozinho vencia um exército. Ele conseguia vencer sozinho. Tamanho era o poder do Espírito de Deus na vida de Sansão. Mas por não reconhecer os seus erros, Sansão morre com os 2 olhos furados, preso num calabouço, rodando um moinho igual um jumento. Porque ele não conseguia reconhecer os seus erros. Lembra de Jonas? Deus tem que pegar Jonas, levar para dentro da barriga de um peixe, para ele poder reconhecer o erro dele. O que Deus vai ter que fazer conosco para a gente reconhecer o nosso erro e falar: eu errei, eu estou errado e eu preciso mudar? É difícil demais. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de assumir o erro, irmão. Você pega uma criancinha pequena fazendo arte. Você pegou, você viu ela fazendo a arte. Aí você fala: quem fez isso? O que ela fala? Não fui eu. É ou não é? Primeira coisa que ela fala: não fui eu. Você viu ela fazendo, mas ela vira para você e fala: foi ele. Não é? Se tiver outro do lado. Por que é tão difícil reconhecer nossos erros? Nesse momento de dificuldade, Davi mostra que ele se arrependeu e que ele errou, escrevendo um dos salmos mais bonitos, que é o Salmo número 51. Projeta aí o Salmo número 51 pra gente. Um homem que não vive por aparência. Olha a atitude dele. Olha lá, quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter possuído a Batseba, tem misericórdia. Olha o que ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele está falando: tem misericórdia do meu irmão? Tem misericórdia do outro? Não, ele tem misericórdia de mim, porque eu errei. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha o salmo que esse homem escreve. Eu enfatizei o minha, o meu, o eu, porque ele está assumindo nesse salmo: eu errei, eu preciso do teu perdão, eu estou em iniquidade, eu preciso das tuas misericórdias. Nós precisamos assumir hoje, meu irmão, os nossos erros. Nós precisamos olhar para Deus e falar: Deus, esse é o Jimmy, esse é quem eu sou. Como que você agiria no lugar de Davi? Talvez no lugar de Davi você ia falar assim: ninguém mandou essa mulher ficar pelada essa hora do dia, bem na minha frente. Será que o marido dela não ensinou ela que ela não pode fazer essas coisas? Talvez você ia tentar transferir a culpa para alguém. Mas Davi fala: não, a culpa foi minha, eu errei. Provérbios 28:13 diz: quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. E você se pergunta: por que minha vida não vai para frente? Por que parece que eu sou sempre patinando? Meu serviço não prospera, meu ministério não prospera, minha casa não prospera. Meu irmão, enquanto você viver de aparência, enquanto você esconder o teu pecado, você não vai romper, você não vai prosperar. Diga: eu errei. Segunda atitude de Davi, diga: me perdoa. 2 Samuel 12:16. Então ela lhe disse, perdão, irmãos. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Irmãos, o que isso me mostra? Davi ficou 7 dias jejuando, prostrado em terra, jogado no chão, chorando, clamando a Deus. Parece com alguém que está arrependido? Parece com alguém que está querendo pedir perdão para Deus? Porque tem gente que fala assim: eu até falo que eu errei, pastor, mas não vou pedir perdão para ninguém não. Eu sei que eu estou errado, mas não vem me fazer pedir perdão não. Não é assim? Davi mostra atitudes de arrependimento de quem quer ser perdoado, de quem chega diante da presença de Deus e diz: me perdoa, Senhor. Salmo 51, do 9 ao 12. Põe para nós, Andresa. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Até aí. Parece com alguém que quer ser perdoado. Senhor, não tire de mim seu Espírito Santo. Não esconde de mim a tua face não, Senhor. Eu não posso ficar sem ti, me perdoa, Deus. Eu não posso ficar longe de ti, eu preciso da tua presença. Eu preciso me relacionar contigo, Deus. Não fica longe de mim. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Sem o Senhor eu não vivo. Ele quer ser perdoado, irmão. E você? Você consegue dizer hoje para Deus: me perdoa? Irmãos, Davi era rei. Davi tinha um alto cargo. Ele não estava nem aí porque as pessoas estavam querendo falar dele. Ele se jogou no chão, se prostrou, ficou 7 dias lá, deitado na presença de Jesus, ajoelhado em jejum, clamando perdão de Deus.
um rei, um líder de uma nação. E a gente se acha tão grande que às vezes não consegue chegar para um irmão, chegar para a irmã, chegar para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Não precisa se jogar no chão não, irmão. Não precisa rasgar as vestes, nem fazer 7 dias de jejum. Só basta dizer: me perdoa. O que é mais difícil? Me perdoa, Senhor, porque eu preciso da tua presença. Me perdoa, Deus, porque eu não posso mais viver sem ti. Me perdoa porque eu não vivo de aparência. Eu quero saber do Senhor na minha vida. Quantas vezes a gente erra com a nossa esposa aos casados, com a nossa mulher, com o nosso esposo, e aquilo que era para se resolver em 5 minutos, às vezes dura uma semana de briga, choro. Aquilo que era para se resolver rápido, prolonga, porque a pessoa não consegue virar para o outro e falar: me perdoa, eu errei. Aquilo que era para passar rápido, a pessoa não consegue, ali vai prolongando, e um vai acusando o outro, um vai se defendendo, e a coisa vai prolongando, e vai criando feridas, e vai criando um abismo, e vai rompendo a intimidade, e quando você vê, você já está distante, você está machucado, você não ama mais, porque você não consegue falar: me perdoa, eu errei. E se você tivesse falado lá no começo, talvez, nem era para brigar. Eu e a Isa, a gente tem um combinado em casa: ninguém dorme brigado. Meu irmão, amanhece o dia, o zoião sim, com as olheiras, mas se tiver brigado, ninguém vai dormir aqui nessa casa não. Enquanto a gente não assumir o erro e não pedir perdão um pro outro e não fazer as pazes, ninguém dorme, porque o sol não se põe sobre nossa ira lá na minha casa. E sabe, eu sou um cara da paz. Então é tão mais fácil virar para ela: errei, me perdoa, vamos acabar com esse negócio logo, vem cá, dá um beijo aqui. É mais fácil, homem, deixa de ser besta. É mais fácil, pede perdão rápido, não precisa nem brigar, você foge da briga. Seja esperto. Fica brigando o quê, rapaz? Mas tem homens que perdem o casamento e não pede perdão para a mulher. Tem homens que perdem a bênção de criar os filhos, porque não consegue falar: eu errei, me perdoa. Tem mulher que perde a bênção de ver a sua família crescer unida, porque não consegue chegar e falar: me perdoa. Tem gente que perde o ministério, porque não consegue chegar para o seu líder e aceitar uma disciplina e falar: errei, estou aqui, pastor. O que o senhor quer que eu faça? É no banco que eu vou ficar? Então é no banco que eu vou ficar, porque o senhor é o meu líder, eu errei mesmo, me perdoa, eu preciso ser restaurado. Mas tem gente que perde o ministério, porque não consegue falar: me perdoa, eu errei. Quantas pessoas perdem o emprego, porque às vezes erra e não consegue assumir que errou, e faz um pampeiro dentro do serviço, bota a culpa em todo mundo. O que mais você vai perder na tua vida? Não é mais fácil assumir o que aconteceu e falar: me perdoa, me perdoa. Quem são os casados aqui? Levante a mão. E namorado? Glória, ó, só na benção. Tá namorando, pastor? Eu também. Vira para tua esposa agora e para tua namorada. Olha dentro do olho dela agora. Olha aí. Você que é solteiro, fica orando aí. Olha para dentro do olho da sua esposa. Fala assim: me perdoa. Fala igual homem. Fala: me perdoa por todas as vezes que eu errei com você. Agora fala você, mulher, com toda a sua graciosidade e delicadeza. Olha para dentro da bola do olho do seu marido agora e fala assim: me perdoa
por todas as vezes que eu errei com você. Dá um beijo nela agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu errei, me perdoa. E a terceira atitude que eu vejo na vida de Davi é: eu te amo. 2 Samuel 12, versículo 20. E então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. O que é amor? Amor é sentimento? Os meninos dos Homens ao Máximo já estão sabendo dessa. Amor é sentimento? Ah, pastor, eu sinto amor por aquela pessoa. É assim? Não. 1 Coríntios 13 nos fala de atitudes. Amor não é o que você sente, porque eu posso estar com vontade de matar o outro e amar ele. É só eu querer. Amor é atitude. E Davi diante de Deus, ele tem atitudes de amor. Ele levanta da terra e ele adora ao Senhor. Eu te amo não é quando você sente algo. Eu te amo é quando você decide algo, mesmo sem vontade. Pastor, às vezes eu já sei que eu errei. E sabe, pastor, eu já pedi perdão, mas eu me sinto tão culpado. Eu me sinto tão fraco. Eu me sinto tão rejeitado por todos que eu não consigo fazer nada. Eu não consigo romper. Eu não consigo dar continuidade na minha caminhada. Meu irmão, então você precisa decidir amar a Deus. Se você já se arrependeu, se você já assumiu o seu erro, está na hora de você levantar a sua cabeça e começar a decidir a ter atitudes de amor, por amor ao teu Deus, por amor a Jesus Cristo. Você vai levantar e você vai falar: Satanás não pode mais me acusar, eu fui perdoado, o meu erro foi jogado no mar do esquecimento, eu amo meu Deus e ninguém vai me impedir de adorar Ele nessa noite. Ame a esse Deus. Tenha atitudes de amor. Perdoou alguém? Ama ele. Como, pastor? Sei lá. Ora pela vida dele. Dá um presente. Dá um beijo, dá um abraço. Honra. Mas ama. Tenha atitudes de amor. Eu errei. Me perdoa. Eu te amo, porque quando você diz eu te amo, você está querendo reconciliação. A tua adoração diz que você quer reconciliação com o Altíssimo. A tua adoração chega no trono de Deus e fala assim: eu quero estar de novo na tua presença, porque quem viveu no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar, meu irmão. Quem adentrou a fumaça de glória do Senhor, quem teve o Senhor face a face, não consegue ficar longe dele e fala: Senhor, eu te amo demais, eu preciso te adorar. Se você não consegue adorar a Deus por causa do pecado, por causa do erro, está na hora de você romper, se levantar do chão, começar a amar e dizer: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Tenha atitudes de amor, amém? O Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Como que eu mostro, pastor, o meu amor por Deus? Você tem que mostrar o teu coração quebrantado, meu irmão. Porque o quebrantamento, ele ocorre quando você demonstra amor por Deus e pelo outro, sem medo da opinião dos outros, sem medo do que os outros vão dizer. Mas o que? Fulano tem sangue de barata mesmo. Aquele cara pisou nele a vida inteira e agora ele vai lá orar pelo cara? O que? O cara magoou ele. O cara puxou o tapete dele e ele vai lá falar de Jesus pro cara? Você está preocupado com isso? Hein? Vai lá, meu irmão. Ama ele. Ama ele. Ama ela. Ama Cristo.
Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Assume o ministério que eu tenho para você. Assume a liderança que eu tenho para você. Eu tenho muito mais que uma vida de pescador, Pedro. Assume, se você me ama, tenha atitudes de amor. Eu errei, me perdoa, e eu te amo. Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo que quando ele fala eu errei, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence. Meu irmão, quando você conseguir falar eu errei, você tá cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele está te mostrando o que aconteceu. Quando nós conseguimos falar para o outro, me perdoa, isso mostra que nós estamos cheios do Deus Filho, porque foi Ele que assumiu o nosso lugar na cruz. E é através do sangue dele que nós somos perdoados. E que todos os nossos pecados são justificados e perdoados. Quando você vira para o outro e consegue liberar perdão, e consegue dizer me perdoa, é porque você está cheio do Deus Filho. Você está cheio de Jesus Cristo. Você está ficando mais parecido com Ele. E quando você diz eu te amo, é porque você tem um amor dentro de você. Porque Deus é amor. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele não deu qualquer coisa, não. Ele deu o melhor que Ele tinha. O melhor. Quantos aqui estão cheios do Espírito Santo, de Jesus Cristo e do Deus Pai no seu coração? Então se coloque em pé nessa noite. Quero chamar o ministério de louvor. Eu errei, me perdoa, eu te amo. Se eu fosse o seu, eu repetia isso pelo menos 100 vezes hoje. Eu errei, me perdoa, eu te amo. Vai embora hoje para a tua casa achando que o povo vai achar que você é doido. Vai falando sozinho, eu errei, me perdoa, eu te amo. Deus quer que você seja você, meu irmão. Ele não quer a tua aparência. Ele não quer uma vida de aparência. Ele quer quem você é. E talvez nessa noite você entrou aqui hoje com uma dificuldade grande de prosperar, de prosseguir, de romper, de viver, de assumir as bênçãos que Deus tem para você, porque você se sente culpado, porque o teu passado toda hora bate na tua porta e fica falando, olha lá os seus erros, olha o que você fez, olha o que você cometeu, você não é digno. Mas o que Jesus está falando para você hoje, ei, mostra quem você é, porque eu quero te levantar desse chão, eu quero te honrar, eu quero te dar um novo destino. Quem aponta o teu passado é Satanás. Jesus sempre vai apontar o teu destino. Jesus sempre vai mostrar o que Ele tem para você lá na frente. Para de olhar para trás e começa a olhar para frente em nome de Jesus. Quem se sente assim nessa noite, erga sua mão. Erga sua mão. Ah, Pai, a partir de hoje, meu irmão, o que você fez até agora vai ser jogado no mar do esquecimento. E se você conseguir sinceramente dizer essas 3 frases hoje, Ele vai mudar a tua vida. Revelação da palavra de Deus não é aquilo que você nunca escutou, é aquilo que muda a tua vida. Porque você pode ouvir essa palavra e falar, pastor, tudo isso aí eu já sei. Eu quero uma revelação, meu irmão. Revelação é o que muda a tua vida. Se você já sabe e não mudou ainda, nada foi revelado para você. Você precisa abrir o teu coração e deixar que isso transforme você. Amém?